Olá, meus amores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tudo dentro do controle de Deus, não é? E hoje eu estou passando aqui para deixar uma reflexão para vocês que eu acho de suma importância na nossa vida cristã. Essa passagem ela se encontra no livro de João, capítulo 4, que fala sobre Jesus e a mulher samaritana. Isso é uma passagem bastante conhecida, né, no nosso meio cristão e traz preciosíssimas mensagens para o nosso coração. E todos nós já sabemos, né, que Jesus, ele, como sempre, ele é providência na vida de todos, judeus e não judeus. E ele foi providência na vida daquela mulher samaritana ali, onde Jesus, o próprio Jesus, não é? Ele marcou encontro com aquela mulher. Eu digo isso porque Jesus, ele era estrategista, ele sabia por onde ele tinha que passar e ele sabia quem ele tinha que alcançar, né? Através do milagre de Deus. E Jesus disse para aquela mulher que lhe interroga, né? E que lhe pede a água que ela pudesse beber e que não tivesse mais sede, para não ter que ir naquele tanque ali pegar água. E Jesus diz assim para ela, que a pessoa que beber, primeiramente ele diz, deixa eu ver aqui, quem beber desta água terá sede de novo, ou seja, da água que aquela mulher pegava ali naquele tanque. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva que dará vida eterna. Amém? Que passagem maravilhosa, não é? Sabe, irmãos, hoje eu quero falar sobre a fonte. Sobre que fonte somos nós. Eu sei que existem vários tipos de fontes em todo o mundo, não é? Mas eu quero falar na fonte que somos nós. Porque a palavra do Senhor diz aqui, Jesus disse para aquela mulher, e aquela mulher representa cada um de nós, que se nós bebêssemos da água da vida, que no caso seria Ele, nós nunca mais teremos sede. Nós nunca mais teremos a mesma vida, porque dentro da gente ia jorrar fonte de água viva. Dentro da gente ia jorrar essa fonte que nunca falta, esta fonte que salta para a vida. E aí, a minha pergunta é, que fonte tem sido eu? Que fonte tem sido você nesse mundo de trevas? Será que de nós tem jorrado fontes, tem jorrado da nossa fonte de águas vivas? Será que a água que nós jorramos tem de fato salvado vidas? Tem de fato curado vidas? Tem de fato libertado vidas, né? Tem de fato despertado vidas para o reino de Deus? Que fonte somos nós? Será que a nossa fonte é água pura? É uma água que alimenta? É uma água que restaura, né? É uma água que sacia a sede? Que fonte temos sido nós? Jesus era uma fonte de água viva. Pois por onde ele passava e dava dessa água, as pessoas conheciam o reino de Deus. As pessoas eram salvas, eram curadas, eram libertadas, eram restauradas. Eram pessoas conquistadas para o reino de Deus, porque ele era a fonte de água viva. E quando ele nos dá dessa água, desta fonte de água viva, nós passamos a ser fontes de água viva também. E por que que nós não temos feito essa fonte jorrar? E por que que nós não temos alcançado vidas, não é? Para o reino de Deus? Que fonte sou eu? Que fonte é você? Nós precisamos meditar nessas coisas. Porque a palavra do Senhor não foi escrita aleatoriamente ou por acaso, ela tem um propósito na nossa vida. A palavra do Senhor tem propósitos a serem cumpridos. Aleluia. E esse propósito ele tem que ser cumprido em mim e em você.
que conhecemos a palavra do Senhor? Será que nós não temos sido fontes rotas, fontes de águas sujas, fontes de águas contaminadas? Será que em vez de darmos vida, não estamos matando as pessoas através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos gestos? Será que em vez de curar essas pessoas, não estamos adoecendo elas com a nossa religiosidade? Queridos, nós precisamos jorrar a água da vida, porque Jesus é vida. Nós precisamos alcançar as pessoas por meio da palavra do Senhor. Aleluia. E quando jorramos água, aleluia, que é a vida eterna, que está dentro de nós, nós alcançamos as pessoas para o Senhor. O reino de Deus está próximo e precisamos conquistar vidas para o reino do Senhor. Foi para isso que o Senhor te deu a água da vida. Foi para que você fosse uma fonte e que essa fonte jorrasse para a vida eterna. Aleluia. E aquela mulher samaritana ali, os samaritanos não se comunicavam com os judeus há muito tempo. E ela ia buscar água ali em pleno meio-dia da tarde, pleno meio-dia do dia, porque para não encontrar outras pessoas, porque ela tinha uma vida difícil, tinha uma vida, é como se ela vivesse com o marido de outras pessoas. Não era uma vida que agradava a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, embora ele aborreça o pecado, ele ama o pecador. E Deus queria dar uma nova vida para aquela mulher através da água viva que ele iria oferecer para ela. Porque o Senhor, ele não é um Deus que critica, não é um Deus que tem preconceito. Deus, ele ama o pecador verdadeiramente. E ele cria estratégias, ele cria caminhos, ele cria situações para que aquele pecador seja alcançado. Porque ele é vida. E ele quer trazer vida para essas pessoas. E ali o Senhor Jesus vai até aquele poço, porque como homem, ele estava cansado. E ele queria descansar um pouco, mas nós sabemos que o que ele mais queria era alcançar aquela mulher samaritana, que já estava dentro dos seus planos, dentro dos planos de Deus. Aleluia. E os seus discípulos se distanciaram dele e foram comprar alguma coisa para eles comerem. Porque era importante que Jesus estivesse a sós com aquela mulher. O encontro era só entre ele e aquela mulher. Então tudo concorre, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que têm a misericórdia de Deus. E ali Jesus conta uma história para aquela mulher, pede água para aquela mulher, e ela ali começa a colocar, né, a dificuldade que ela era samaritana, que os samaritanos se comunicavam com os judeus, e não é assim. Quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas, eles começam a falar das dificuldades, né, da diferença entre eles e nós, e de que eles não têm condições de viver uma vida que vivemos. Não foi diferente com Jesus. Aquela mulher, ela começa a colocar bocado de empecilho entre Jesus e ela. E Jesus ali pede a ela água. E ela disse: Senhor, tu não vai poder tirar água porque o poço é fundo e tu não tem um balde para pegar água. Aí Jesus disse: se você soubesse, não é? Quem lhe pede água. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler aqui, né? Ele disse: se você soubesse o que Deus pode dar, te dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Aquela mulher não entendeu a mensagem de Jesus, porque quando a gente está num modo natural, a gente não entende as coisas espirituais. E aquela mulher estava totalmente no modo natural. Os olhos dela, os ouvidos dela não estavam preparados para entender o que Jesus estava falando. E ela disse: Senhor, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Ela ainda estava no modo natural, achando que era água comum, água que nós bebemos para saciar a nossa sede física. Mas o Senhor estava ali querendo alimentar e saciar a sede espiritual daquela mulher que vivia uma vida de pecado. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.
E quando Jesus diz aquilo para ela, aleluia, porque da água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água viva, e ela saltará para a vida eterna. Aquela mulher, os olhos espirituais daquela mulher foi abertos e os ouvidos também foram abertos. E ela entendeu, a mente dela entendeu que Jesus falava de uma maneira diferente e que não era da água que matava a sua sede física que ele falara, mas era da água que poderia matar a sua sede espiritual. Aleluia. Jesus, ele é a fonte eterna. Ele é a fonte de água viva que nunca para de jorrar e que tem alcançado a muitos, aleluia, e tem ganhado a muitos para o reino do seu Pai. E ali aquela mulher, a partir do momento que ela entendeu que era Jesus, que era o Messias, o Cristo prometido que falava com ela correu e foi chamar outras pessoas daquela região, do local que ela morava. E ela trouxe muitas pessoas. E ali muitas pessoas se renderam a Cristo e creram nele como Filho de Deus. Disseram, olha, a gente agora já não crê nele mais pelo que tu nos falasse, mas agora é pelo que ele está nos falando. Aleluia. Aquela mulher virou uma missionária, né? Ela foi lá, ela trouxe pessoas para Jesus, ela cumpriu uma missão ali. Através dela, Jesus ganhou muitas vidas para o reino. Então, aquela mulher, no exato momento que ela recebeu a água da vida, aleluia, a água da vida começou a jorrar dela. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ela foi atrás de outras vidas para trazer para o Senhor. Porque quando jorramos água viva de dentro de nós, nós alcançamos aqueles que precisam de Jesus. Então, automaticamente, a fonte começou a jorrar naquela mulher. E ela foi usada para trazer vidas para Jesus. Porque quando ela jorrou vida lá, eles creram. E quando ela os trouxe, Jesus ali completou a obra, ganhando eles para o reino do Senhor. Então, queridos, que tipo de fonte somos nós? Que tipo de fonte temos sido nesse mundo? Será que estamos jorrando água pura, água viva, água santa, água que transforma? Ou será que temos jorrado água suja, água contaminada, água cheia de ódio, água cheia de revolta, água cheia de preconceito, água cheia de acusações, de apontamento? Que tipo de fonte é você? Que tipo de fonte tenho sido eu? Então é só uma palavra de reflexão. Reflitam que tipo de fonte jorra dentro de você. Se você olhar ao seu redor, talvez você tenha a resposta, né, dessa pergunta que eu estou te fazendo. Será que dentro da tua casa você tem jorrado água viva? Água de vida eterna? Será que onde você trabalha você tem jorrado água da fonte, que é Jesus Cristo? Será que onde você mora, na sua comunidade, na sua igreja, no templo que você frequenta, você tem sido uma fonte de água viva? Que você possa meditar nisso. Que você possa refletir que Jesus, ele colocou essa fonte dentro de nós e nós precisamos fazê-la jorrar. E precisamos alcançar vidas para o Senhor. Amém? Eles precisam ser libertos para enxergarem a glória de Deus. Eles precisam compreender que eles têm um Deus amoroso, um Pai que cuida, que ama, que zela, mas que também lhe quer a obediência de cada um de nós. Que Ele quer renúncia de cada um de nós. Que Ele quer santidade de cada um de nós. E sem essa fonte que jorra, nenhum de nós conseguiremos alcançar aquilo que Deus deseja de nós. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Ele abra os teus olhos, que Ele te faça compreender que você é uma fonte e que você precisa jorrar água de vida, que dá vida, não que mata. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.